E que parceiro, estamos aqui para mais um vídeo e desta vez o vídeo é sobre o maior ditador da história que foi responsável por matar mais de 80 milhões de pessoas e a pior guerra. Estamos a falar da Segunda Guerra Mundial e sim, nós vamos falar sobre Adolf Hitler. Mas nós vamos focar nas curiosidades, por isso espero que gostem. Quem foi Adolf Hitler? Adolf Hitler são os únicos nomes dele. Ele nasceu no dia 20 de abril de 1889. E ele, aos seus 4 anos, já podia ter dado aquela breve falecida através de um afogamento. Isto segundo um padre que supostamente também o salvou. Não podemos ter a certeza dessa informação, que ninguém a pode comprovar. Em 1894, o padre diz aos seus fiéis. Muita gente não sabe, mas Hitler não era alemão, apesar de ele estar associado à Alemanha nazista. Ele era austríaco, porque ele nasce na cidade de Braunauanin, no Império Austro-Húngaro. Só que mais tarde ele muda-se para Viena. E agora bem, uma das suas curiosidades: eu gostava muito de artes e eu queria entrar na Academia de Belas Artes em Viena. Ele tentou 2 vezes e fracassou as suas 2 vezes. Parabéns para o homem. Infelizmente, porque se calhar se entrasse, não acontecia nada. Sua participação na Primeira Guerra Mundial. Devido aos seus fracassos na tentativa de entrar para a Escola de Belas Artes, ele decidiu em alistar-se no exército alemão. E ele fez parte do 16º Regimento da Reserva da Baviera. E ele atuou na Primeira Guerra Mundial como mensageiro. Ele, durante a guerra, ele teve 2 momentos. Em 1916, ele tem um ferimento na Batalha de Somme e mais tarde ele também sofre cegueira temporária porque ele é atingido pelo gás mostarda. E esta é mais uma curiosidade. Tentativa de chegada ao poder. Com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, os alemães ficaram muito frustrados, até porque não houve tecnicamente derrota para os alemães porque eles não viram exército a entrar na Alemanha, ao contrário da Segunda Guerra Mundial. Então havia essa frustração e depois Hitler pegou nessa ideia e em 1919 ele entra na política e entra no Partido dos Trabalhadores Alemães, que mais tarde foi nomeado como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou seja, nazi. O que é uma contradição porque a sua maior aversão era aos socialistas, principalmente aos comunistas, aos seus vizinhos, que mais tarde vamos entrar um pouco em detalhe. A Alemanha, depois da Primeira Guerra, ela também se entrou em muitas dificuldades económicas, uma delas, e um ponto em que Hitler pegou, foi o Diktat, a humilhação referente ao Tratado de Versalhes, em que eles tiveram que pagar uma dívida gigante, que só em 2014 é que acabou de ser paga, só para terem noção. E como tal também entra uma república horrível, que é a República de Weimar, que bateu inflações recorde, as pessoas preferiam usar notas para a fogueira do que usar como lenha, bizarro. Então mais um motivo para Hitler chegar ao poder, porque uma curiosidade, ele era um excelente orador, ele não era um bom orador à toa, ele treinava muito e muitas vezes ele tirava várias fotos dele mesmo para ter noção das suas expressões faciais e das suas poses, porque assim tem um discurso mais claro e conciso. Mas ele não chegou logo ao poder, até porque ele teve vários problemas. Até ele foi preso no conhecido putsch da cervejaria em Munique. Ele acaba por ser preso porque ele tenta chegar ao poder à força, mas ele na prisão ele escreve o seu livro, Mein Kampf, que é a minha luta. É um livro que planeava a Alemanha. O problema é que também conta a história dele, só que é completamente manipulado, que não é só nos seus discursos e como suas ideologias. Pronto, que eu era extremamente manipulador. Depois que ele sai da prisão, ele também encontra-se numa excelente fase. Porquê? Porque a República de Weimar está mesmo no seu fim e depois, do outro lado, o partido nazi já era um partido consolidado e tinha um grande apoio público. E, em 1933, ele é nomeado como chanceler da Alemanha. Ele foi convidado pelo presidente Paul von Hindenburg. Só que com a morte dele, ele fica com todo o poder em 1934 e torna-se o Führer da Alemanha. Eu sei que pulei uma grande parte, mas acho que faz sentido, porque o objetivo é curiosidades e vocês já sabem muito bem o que acontece de 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial e todos os problemas que trouxe para o mundo. Já agora, uma curiosidade que é necessário para este vídeo, ela começa no dia 3 de setembro e acaba no dia 2 de setembro. O fim de Adolf Hitler. Ele morre porque os soviéticos o cercaram e ele tomou a decisão de se suicidar. Isto porque, bem uma curiosidade, ele foi pelo menos comprovadas tentativas de homicídio 15 vezes. Provavelmente teve mais, só que as comprovadas foram 15 e ele acabou-se por suicidar, o que é um bocado estranho. Ele na verdade já podia ter sido morto, ou provavelmente, só que há uma coisa curiosa, ele era um péssimo estratega de guerra. E provavelmente os ocidentais só não mataram por esse simples facto, que ele gostava de meter nariz e ele estragou pelo menos 2 grandes batalhas por causa disso. Mas isso pode ficar até para outro vídeo. É demasiado entrar em guerra. Continuando, ele suicida-se com uma cápsula de cianeto e posteriormente um tiro na cabeça, porque isto tem a ver com ser militar. É questão de honra. Mas a maior curiosidade daqui é ele morre com a sua esposa e o seu cão.
mas a sua esposa Eva Braun, que ele tinha-se casado com ela há 48 horas atrás. Sim, bizarro, coitado. Felizmente ele também não teve nenhum filho, até porque ele também só tinha um testículo, então provavelmente não seria muito fácil. Para evitar a humilhação, ele pediu ao seu motorista para queimar os corpos com gasolina. Isto porque os soviéticos cercaram a cidade e, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com Mussolini e os seus corpos serem expostos à população e a posterior humilhação, ele decidiu queimar. Contradições. A primeira contradição é, vocês lembram-se que eu disse que ele matou-se com o cão? Isto porque eu gostava muito de animais. Sim, um bocado estranho, porque eu, pessoas, arregaçava-as todas. Eu, animais, gostava, até porque eu tinha aversão a touradas, ou algum desporto que fizesse troça dos animais, ou, como é que eu posso dizer, judiasse dos animais. E consequentemente, eu era vegetariano. Sim, isto não só por causa dos animais, mas sim, eu também tinha problemas gástricos. Até porque eu, até para se curar, eu tinha vários medicamentos, mas num deles estava cocaína. Ou seja, eu era um drogado. Continuando no tema dos animais, ele tinha ailurofobia. E o que é isso? Medo de gatos. Sim, eu tinha medo de gatos. Bizarro. Mas ele não tinha só medo de gatos. Eu também tinha medo do comunismo e do seu crescimento. Só que eu tinha uma coisa em comum com Stalin. E qual era? Medo de andar de aviões. Sim, Hitler preferia andar de carro ou de comboio e Stalin era exatamente a mesma coisa. Por fim, e não menos importante, e também acho bizarro, por isso é que eu coloquei como contradição, mas de certa forma também é uma contradição, é a admiração de Hitler por Henry Ford. Ou seja, nunca mais comprem carros da Ford, e por isso que Hitler também o admirava, ele era antissemita. Porém, eles têm uma ligação maior. Henry Ford foi o primeiro americano a receber a Cruz da Águia Alemã, que é uma condecoração nazista a um estrangeiro pelo o apoio ao partido. Em conclusão, para vocês serem um ditador, vocês não podem gostar de gatos, mas gostar muito de animais. Então foi este vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Ficou aqui algumas curiosidades e um pouco sobre a história dele, e quero que vocês deem a vossa opinião nos comentários. E por favor, antes de saírem, deixem o seu like e compartilhem o vídeo. E fiquem bem e obrigado.